tema dessa mensagem hoje sobre a obediência, uma resposta à nossa fé, né? Mais uma vez louvamos a Deus por mais um mês, esse mês de janeiro, servindo a tua igreja, servindo a todos vocês, e pedimos que Deus nos abençoe e nos capacite, se assim for da vontade dele, durante esse mês de fevereiro, trazer aí temas totalmente relevantes à nossa fé, à edificação da igreja, e que exalte o nome de Cristo. Amém? Muitas vezes nós temos uma visão muito superficial sobre o que é a fé, né? Nós temos aí uma série de análises. Se a gente olhar para o mundo afora, nós vamos ver que todo mundo tem uma fé, todo mundo tem um tipo de fé, né? Eu já falamos isso aqui algumas vezes, né? Todo mundo às vezes tem fé que o seu time vai ganhar, você tem fé de um novo emprego, você tem fé para alguns aí do mundo de acertar na loteria. Todo mundo tem uma fé. Isso é uma fé natural, uma fé comum que o ser humano tem. Mas a fé verdadeira, essa fé que somente Cristo coloca em nosso coração, que somente Deus pode imputar isso em nós, essa fé, ela traz consequências grandes para a nossa vida. E essa fé genuína, ela traz consequências, responsabilidades, e dentre elas, obediência. A fé verdadeira, ela nos obriga a ter uma obediência em resposta a ela. E é sobre isso que eu queria tentar trazer um pouco essa noite, se assim Deus permitir. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé por si só, se ela não for acompanhada por obras, ela é uma fé morta. A fé que não gera atitudes, que não gera obras, ela é uma fé morta. Porque você crer por crer por apenas crer, o livro de Tiago traz que até os demônios creem. Mas a consequência é como vai ser a resposta dessa fé. E quando nós olhamos para uma fé genuína, ela tem que ter na vida do cristão, na vida daquele que nasceu de novo, ela tem que trazer consequências que levem à obediência. Uma fé genuína que não tem obediência à palavra, ela pode ser questionada. Porque o principal ponto de uma fé que Deus colocou em nosso coração é ela ter uma obediência à palavra de Deus. E esse é o ponto que eu quero tentar trazer hoje. A fé verdadeira, ela traz renúncia, comprometimento, uma vida ativa, envolvimento, comprometimento e iniciativa. E todos esses conceitos, eles vão apontar para uma obediência. Não existe condição de se ter uma fé verdadeira dentro do seu coração e não ter uma vida prática, um comprometimento, um envolvimento que gere uma obediência na vida do cristão. E quando nós falamos de fé, a gente tem que lembrar um pouco do nosso pai da fé. Quem foi chamado de pai da fé por nós? Abraão. E é sobre ele que eu gostaria de tentar trazer um pouco hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. O livro de Gênesis, ele traz para nós um relato da vida de Abraão, do capítulo 12 até o capítulo 25. Tá? E eu quero trazer aqui alguns tópicos importantes, só para a gente lembrar, até a gente chegar no nosso texto em questão.
No capítulo 12, a gente vê relatado o chamado de Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ali a gente tem esse relato no capítulo 12. No capítulo 13 e 14, a gente tem a bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Aquilo é relatado. Do capítulo 15 a 17, a gente tem ali a aliança que Deus fez com Abraão, que é um assunto maravilhoso, que eu encorajo vocês a ler o capítulo 15 ao 17. Na verdade todos, mas o 15 e 17 é maravilhoso. O capítulo 18 e 19 traz a intercessão de Abraão a Deus pela cidade de Sodoma, né? Porque ali naquela cidade Abraão tinha parentes, tinha pessoas ali, e Abraão intercede a Deus antes do juízo daquela cidade. No capítulo 20 a 24, a gente tem um relato sobre o herdeiro de Abraão, o início dessa história. E no capítulo 25, nós temos ali a conclusão da história de Abraão e o início da história da sua descendência. Então é maravilhoso. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre a história de Abraão, é do capítulo 12 ao capítulo 25. E no capítulo 12 tem um ponto interessantíssimo, porque tem dois ápices a fé de Abraão. O primeiro deles é no capítulo 12, a partir do versículo 1. Se você quiser acompanhar aí rapidamente, só voltar algumas páginas aí, se você já abriu. Capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: o Senhor diz a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Mas tentem imaginar, abrir um livro de viagem na cabeça de vocês aí, a situação. Abraão morava em Ur de Caldeus, uma cidade totalmente ali, uma cidade totalmente idólatra, ele ali naquele meio, e Deus se revela a Abraão. A gente não tem relatos como uma voz, um sonho, um pensamento, a gente não sabe como, a gente não tem esses relatos, e fala com Abraão: saia da tua terra, deixa seus parentes e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Onde que é essa terra? Não sei, mas eu vou te mostrar onde que é essa terra. E Abraão simplesmente faz o que Deus pediu. Ele simplesmente creu naquela promessa. Ele simplesmente creu naquela situação. E a gente vê relatos depois que aquilo ali foi imputado a ele como justiça. Ele se tornou justo diante de Deus mediante aquilo, aquela situação. Então, ou seja, é muita fé e muita obediência a algo. Abraão creu, ele teve fé em Deus e ele obedeceu ao chamado de Deus para sair da sua terra e ir para uma terra que ele ia mostrar. Relatos depois, nesses capítulos, a gente vê que Deus fala para ele assim: a sua descendência será numerosa, será muito grande, como as estrelas do céu e a areia do mar. E Abraão não tinha filho ainda. Então vocês imaginam, Deus prometeu para ele uma descendência muito grande, tão numerosa, se ele não tinha um filho ainda. Então, guarda isso aí para vocês analisarem esse plano de fundo. Ou seja, Abraão obedeceu a Deus mediante a sua fé. A fé tem por consequência obediência, que é o primeiro ponto da fé de Abraão. O segundo ponto, que é o que eu quero tentar trazer aqui, que nós voltamos aí ao capítulo 22, nós vamos decorrer
um pouco em cima desse capítulo. Não vou fazer uma exposição tão profunda como a gente faz, né, expositivamente, mas nós vamos caminhar aí por alguns versículos para a gente ver um outro ápice da fé de Abraão. Todo mundo abriu o capítulo 22? Então, amém. Então, vamos lá. Então, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Então, ou seja, o primeiro ponto aqui que ele disse aqui, né, o texto diz: é depois dessas coisas. Quais coisas? Tudo isso que a gente criou tópico. Abraão foi chamado, foi abençoado, ele teve a promessa, ele teve o seu herdeiro, né? Então, depois de todas essas coisas, Deus chamou, Deus foi até ele e falou: Abraão, pega seu filho, seu único filho, Isaque, vá até a terra que eu vou te mostrar, terra de Moriá, e o ofereça em holocausto para mim. Para um segundo, nesse livro de viagem que a gente abriu, Abraão lá atrás tinha recebido uma promessa que a descendência dele seria gigantesca. Tempos depois, Deus pede a ele para pegar o seu único filho, que era o início da descendência dele, e pede para ele sacrificar o filho no holocausto. Não é algo surreal para a nossa cabeça? É algo surreal. E quando a gente olha isso aqui, no início do capítulo 1, do versículo 1, perdão, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova. Deus queria provar a fé de Abraão. E isso não é um privilégio de Abraão. Nós passamos por isso todos os dias. A nossa fé é provada. Em situações talvez insignificantes, que nós não percebemos e que tempos depois a gente olha e diz: gente, como é que eu não tive maturidade para entender aquilo que aconteceu assim, assado? O livro de Tiago, capítulo 1, vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, assim de que vocês sejam maduros e íntegros, e que não lhes falte coisa alguma. É grande alegria para nós ter a nossa fé provada. Às vezes nós não temos maturidade suficiente a olhar para situações adversas que a nossa fé são provadas e enxergar que aquilo é uma provação. Às vezes, diante de uma situação dessa, a primeira coisa que a gente faz é: Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho ido ao culto, tenho ofertado, blá blá blá, blá blá blá, e por que eu estou fazendo isso? Como se a nossa fé dependesse das nossas ações. Porque se a nossa fé dependesse das nossas ações, a gente já tinha perdido a nossa fé no primeiro minuto de vida. Porque nós somos fracos, pecadores. Hoje nós estamos no mais alto ápice da nossa fé. Amanhã de manhã, lá embaixo. Nós somos seres totalmente mutáveis, ao contrário de Deus, que é imutável, que é um só. Amém? Então, quando nós olhamos para essa situação que Deus queria provar a fé de Abraão, continuando no versículo 3, acompanha comigo. Na manhã seguinte,
Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, o seu filho. Rachou a madeira para a lenha, para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. 2 pontos aqui que eu queria ressaltar. Esse lugar que ele disse Moriá, era onde Deus mandou Abraão ir. Quando a gente olha um pouco geograficamente, a gente vê que anos e anos depois, séculos e séculos depois, aquele monte Moriá seria Jerusalém. Ou seja, Deus já estava mandando Abraão ir para um lugar aonde seria Jerusalém no futuro. Seria um sacrifício já apontando para Jerusalém e já apontando para Cristo. O segundo ponto aqui, eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas toda representação, se você digitar na internet Abraão e Isaque, a gente vê uma imagem de um senhor e de um menino, né? A gente tem essa ideia, e eu acho que é o que a maioria das pessoas tem essa convicção. Isaque pequeno, mas quando a gente olha para o texto bíblico e analisa entre linhas, tá? O capítulo 17 vai apontar para isso, e o capítulo 23, a gente compara as idades que Sara teve Isaque, e quando ela morreu, há um período de 37 anos. E alguns estudiosos, a Bíblia não deixa isso claro para nós, mas quando o sacrifício de Isaque foi feito por Abraão, foram poucos anos antes de Sara morrer. Então, ou seja, Isaque tinha entre 30 anos e 37 anos. Então a ideia de que a gente vê que Isaque era um menino é uma ideia de ilustração, mas Isaque já era um homem, e Deus iria sacrificar aquele filho. Abraão iria sacrificar aquele seu filho, de entre 30 e 37 anos. É por isso que a Bíblia se refere a ele como um rapaz, e não como um menino. A maioria das traduções, vocês podem olhar aqui, nesse versículo 5, está ali que eu e o rapaz fomos. Então, ou seja, um homem aqui de 30 a 37 anos é um rapaz. Então eu estou entre isso, eu sou quase um rapaz. Passou não, já passou já. Então quando... Um outro ponto importantíssimo aqui é o final do versículo 5, que vocês prestem muita atenção. E é o que ele diz assim: eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu não sei o que se passava na cabeça de Abraão, mas Abraão tinha certeza que ele não iria matar o seu filho e que eles voltariam para os seus servos. É algo de muita fé, de muita esperança, porque ele cria no Deus que fez a promessa para ele que a descendência dele seria numerosa. E ele tinha certeza que Isaque não iria ficar lá como holocausto, que Deus iria prover algo para poupar a vida de Isaque. São pequenos detalhes que a gente passa direto nessa leitura nossa superficial e que nós perdemos a riqueza do texto. Abraão disse: eu e ele voltaremos. Ele tinha certeza de que Isaque iria voltar com ele. É muita fé e muita esperança diante de um momento tão difícil que ele estava vivendo. Amém? Na sequência do versículo 6,
ele diz ali: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: Pai. Abraão disse: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Esse texto, ele me emociona muito, assim, particularmente, porque como pai, nós olhamos para a inocência do filho ali caminhando junto a ele. Ele falou assim: pai, a gente vai fazer um holocausto, o fogo já está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Isaac não tinha a noção de que ele era o sacrifício a ser oferecido. Ele não tinha essa convicção. Ele estava esperando um cordeiro, como já era de costume oferecer os sacrifícios a Deus. Era uma ordem. Então já era de costume ter-se o cordeiro a sacrificar. E ele estava esperando esse cordeiro ali. Então eu tenho aqui um sentimento assim, de olhar o filho, né, que igual a gente olha para os nossos filhos, às vezes os pequeninos ainda, que eles fazem umas perguntas com tanta inocência, com tanta sem maldade às vezes, e a gente olha para Isaac aqui na mesma situação. Só que Isaac não era um menino, já era um homem, né, que a gente vê pelo texto, mais de 30 anos. Então ele fala: pai, o fogo está aqui, a faca está aqui, a lenha está aqui, e cadê no cordeiro? Estava ali naquela frase, ele diz que Deus vai prover o cordeiro. Abraão tinha essa certeza de que Deus iria providenciar alguma coisa e eles iriam voltar juntos. Então, na sequência do texto, quando a gente olha, no versículo 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus me havia indicado. Abraão edificou ali um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a sua faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a sua mão sobre o menino, e não faça nada com ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque ele não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu o nome naquele lugar de Deus proverá. Daí dizer-se até hoje, o nome do monte, o Senhor se proverá. Maravilhoso, né? Eu acho essa passagem estrondosa, porque em nenhum momento Abraão desobedeceu a Deus. Ele cumpriu em obediência à sua fé tudo aquilo que Deus pediu. Ele ia sacrificar o seu filho, e no momento final um anjo falou com ele: não precisa sacrificar, porque eu sei que você teme ao Senhor, eu sei que você é obediente, você iria sacrificar, mas pela sua fé você obedeceu e não precisa fazer, porque você teme ao Senhor. E Deus proveu ali de forma
miraculosa, né? A gente não tem relatos de como aquele carneiro apareceu e ele foi sacrificar aquele carneiro. Em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17, não precisa abrir não para a gente não perder o fio da meada. Diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia o ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão tinha certeza que se ele realmente sacrificasse o seu filho, Deus poderia ressuscitar ele para a sua descendência continuar, o que era uma promessa que Deus fez a ele. Aquilo que Deus promete à nossa vida, por mais difícil que seja, vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele prometeu a Abraão aquela descendência, e aquela descendência ia se cumprir, custasse a vida de Isaque ou não. Era a promessa essa de Deus. E quando nós olhamos lá em Gênesis 15, a gente tem assim: depois que o sol se pôs, veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, e como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, e aos seus descendentes dei essa terra. A aliança de Deus com Abraão, ela é inquebrável, porque partiu de Deus para com Abraão. Que se fosse uma aliança de Abraão com Deus, ela se romperia. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Nós pecamos. A promessa de Deus só é válida na nossa vida porque veio dele para nós. E não depende da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso esforço e da resposta dessa promessa. Essa promessa vem de Deus, como a nossa fé, a nossa salvação. É por isso que nós não perdemos a nossa salvação, porque ela não parte de nós, ela parte de Deus. Porque se a nossa salvação dependesse de nós, nós perderíamos no primeiro instante de fraqueza. E essa aliança e essa promessa que Deus fez com Abraão, ela só é possível e garantida de que iria acontecer porque foi Deus que fez com Abraão. E não dependia da força de Abraão em continuar com aquilo. Amém? Quando Deus coloca em nosso coração essa fé da qual eu falei no início, essa fé é impossível de ser abandonada. Porque ela é uma fé que veio de Deus para nós. Não é uma fé que nasceu em nós. Isso não brotou dentro de nós pelo nosso esforço, pela nossa força, pela nossa convicção. Em Hebreus 12, versículo 2, diz assim, que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Em Efésios 2, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que não vem de vós é a fé. Porque a fé, ela é imputada em nós pela justiça de Cristo na cruz. E a obra de Cristo não pode ser desfeita, não pode ser quebrada. E se Deus colocou em nós essa fé comum,
por mais que você queira abandonar e negar nessa fé, ela é impossível. Porque é uma fé que não veio de você, ela veio de Deus. E por isso que nós perseveramos aos trancos e barrancos, oscilando dia bem, dia mal, entre dificuldades, entre choro e lágrimas. E nós nunca abandonamos a nossa fé. Porque ela não veio de nós, ela é um dom de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para Cristo e cremos que Cristo é o nosso único Salvador e o único caminho até Deus, essa justificação, essa justiça é imputada em nós por meio dessa fé. A salvação, ela vem de Deus. A garantia da nossa salvação vem de Deus. A perseverança nessa salvação aqui nessa terra vem de Deus. Não parte do homem. O homem não tem mérito algum na sua salvação. É por isso que nós afirmamos e reafirmamos o que as Escrituras ensinam e que os credos apostólicos ensinam, que a salvação é pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Amém. A partir do versículo 15, já caminhando já para o final, a gente tem assim: então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. E então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou a sua residência. Até aqui só a leitura desse texto. Chama-nos a atenção no versículo 18. Deus prometeu a ele a bênção, que multiplicaria a sua descendência, que eles seriam abençoados, que todas as famílias seriam abençoadas por meio dele, porque ele obedeceu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e colocou aquilo em prática. E quando nós voltamos a essa obediência para a nossa vida, essa verdadeira fé, genuína fé que Deus imputou em nós, ela tem que produzir obediência. Por isso que há mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento quando nós nos convertemos. Porque se qualquer outra fé pudesse produzir isso, seria algo temporário e falso. Porque somente a verdadeira fé, a mudança de mente, leva ao arrependimento, leva à mudança de atitude e leva a uma nova vida. Paulo escreveu lá nas suas cartas aos Coríntios que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Não há como viver uma fé genuína e verdadeira se ela não traz mudança de atitude na sua vida, e nem se ela produz obediência à palavra de Deus. Uma consciência de fé é imputada em nós, e isso gera uma obediência. Quando nós olhamos para Cristo e temos a certeza que Ele pagou os nossos pecados e que nele somos nova criatura, aquilo gera em nós uma mudança de mente, uma mudança de vida, e junto com isso se traz a obediência. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, que nós vamos caminhar aqui alguns textos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3.
Olha o que Paulo recomendou à igreja de Colosso. Ele diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. São coisas que têm que ser obedecidas. Não tem como viver essas coisas sem colocar em prática. Abandonar essas coisas somente pela fé genuína e verdadeira é possível. Abandonar a ganância, abandonar os desejos os maus, a imoralidade sexual, abandonar isso é consequência de uma fé verdadeira, de um novo coração, e isso deve ser obedecido. Paulo também escreveu a Efésios, no capítulo 4, versículo 22, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, abandonar esse velho homem, a não se que corrompem por desejos enganosos, nascerem renovados de um novo modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado à semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A nova fé imputada em nós, ela exige de nós abandonarmos as velhas práticas, abandonarmos o velho homem e nos revestirmos de uma nova justiça. Justiça nossa? Não, a justiça de Cristo na cruz. Nós devemos responder à obra de Cristo na cruz, porque a fé que habita em nós é uma fé que vem de Deus, e essa fé deve produzir em nós justiça e santidade. E não há como viver isso senão pela obediência. A fé que procede da obediência, ela traz uma nova maneira de viver, ela traz uma nova vida dia após dia. Muitas vezes essa nova maneira de viver vai trazer consequências pesadas para a nossa vida. A gente chama isso de o preço do discipulado. Porque quando nós nascemos de novo, nós olhamos para Cristo e cremos nele, nós nos tornamos discípulos de Cristo. E os discípulos obedecem seu mestre. E essa obediência, ela vai trazer coisas pesadas e dolorosas para a nossa vida. C.S. Lewis, uma vez, em alguma situação dele, ele diz que se você quer uma religião, entre aspas, que te traz conforto, alento, uma vida tranquila, não procure isso no cristianismo. É preferível buscar uma garrafa de vinho e relaxar nela. Porque o cristianismo, ser um discípulo de Cristo, traz consequências pesadas para a nossa vida. Paulo escreveu em Gálatas, ele escreveu assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou eu tentando agradar homens? Se eu ainda estiver procurando agradar os homens, eu não seria servo de Deus. É impossível nós seguirmos a Deus, sermos discípulos de Cristo e continuar agradando a todas as pessoas que estão ao nosso redor. É impossível. A Bíblia mostra isso com toda a convicção. E em Mateus, eu queria que vocês
lissem em Mateus capítulo 10, nós temos uma passagem que Jesus falou e que traz assim uma claridade maravilhosa sobre isso na nossa vida. Mas a partir do versículo 34, ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me negue a si mesmo, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Ser obediente a Deus, ser um discípulo de Cristo, traz essas consequências para a nossa vida. Às vezes nós vamos desagradar aqueles que estão dentro da nossa casa. Às vezes, por causa da verdade, por causa da mudança de vida, por causa da mudança de comportamento, por causa de abandono de velhas práticas que antes nós amávamos, e hoje, diante de Deus, a gente olha e vê que aquilo que a gente amava, Deus diz que é pecado e Ele odeia, nós vamos nos tornar inimigos daqueles que são bem próximos de nós. Ser um discípulo de Cristo traz consequências, mas traz esperança, traz alegria, traz a certeza da salvação, que é muito maior que todas essas coisas. E o papel do discípulo de Cristo é ser fiel ao seu mestre, é ser obediente a qualquer custo, do mesmo modo que Abraão foi obediente a Deus e iria sacrificar o seu filho. Amém? Pesado, né? Mas é bíblico, tá? A gente tem que engolir esse amargor também. Porque a verdade do Evangelho, ela é doce para o nosso coração, mas ela é amarga para as nossas práticas. Mas ela traz esperança, traz vida, ela salva pecadores do inferno. Ela nos livra da ira de Deus. Ela nos tira da eternidade do inferno e nos coloca na eternidade face a face com Cristo. Amém? Amém. Misericórdia. O orgulho das pessoas faz desprezar a obediência a Deus. O orgulho é o pecado que ainda habita em nós, que nos faz desprezar essa obediência. A obediência não envolve somente em evitar o pecado, mas sim fazer aquilo que agrada a Deus. Paulo diz umas coisas maravilhosas na carta de Efésios. Ele diz assim: aquele que mentia, não minta mais, mas passe a falar a verdade. O abandono e a obediência, ele deve resultar também numa nova atitude, numa mudança de comportamento. Não é somente parar de mentir, mas é também falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas passe a trabalhar e ajudar o seu próximo. Isso é o envolvimento com a obediência e fazer o que agrada a Deus. Do mesmo modo que nós vimos a providência de Deus em prover aquele cordeiro para Abraão não sacrificar o seu filho, nós vemos, a história vai ver, o mundo vai ver, o mundo viu, isso nunca vai ser apagado. A providência de Deus em
e enviaram o seu Filho a morrer pela sua igreja. Aquele acontecimento do Monte Moriá, que Deus provendo um cordeiro a salvar a vida de Isaac, pela obediência de Abraão, isso representava Cristo mandando seu Filho a ser sacrificado pela sua igreja. Isso apontava o sacrifício de Jesus. E Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 2, ele escreveu assim: pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A maior de todas as obediências da história foi de Cristo morrer naquela cruz. Não vai existir ato maior de obediência em ver Deus enviando e sacrificando o seu Filho por pecadores miseráveis igual a vocês. Já falei isso aqui inúmeras vezes, o pastor Wagner já falou isso aqui inúmeras vezes. Nós somos a causa da morte do Filho de Deus. O nosso pecado mandou o Filho de Deus para aquela cruz. E ele, totalmente obediente, foi até a morte, e a morte de cruz, para pagar por pessoas como nós. Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Nós somos justificados diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Por nada mais que isso. Nós não podemos ser justificados diante de Deus por causa das nossas obras. Nós não podemos agradar a Deus em nada, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós oscilamos na fé todos os dias, nós somos desobedientes. Deus disse: amem o vosso próximo como a si mesmo. E nós fazemos? Isso nós estamos falando de um mandamento. Nós já desobedecemos isso, e somente um que se tem. Se nós pegarmos os 10 mandamentos que foram resumidos em 2 por Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, nós não conseguimos cumprir. E como que nós podemos ser justos diante de Deus se nós não conseguimos cumprir apenas 2 mandamentos? Nós somos falhos, miseráveis e pecadores, merecedores totalmente do inferno. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, envia seu Filho, o único justo, o único homem justo que pisou nessa terra, e por obediência se entregou naquele madeiro e pagou pelos nossos pecados, a morrer por pecadores como nós. É muita graça e muita misericórdia da parte de Deus. Não há como nós respondermos a isso em obediência. Pelas nossas forças, não. Pelo sacrifício de Cristo, sim. João escreveu assim: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus falou assim: eu não estou sozinho, e eu faço o que agrada ao Pai. Jesus era obediente diante do Pai. O maior homem que obedeceu a Deus foi Jesus. E ele era Deus aqui nessa terra, um homem santo, justo e bom. Imagina nós. Para nós finalizarmos, Lucas escreveu assim no capítulo 22. E Jesus dizendo, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade,
mas a sua vontade. Até poucos instantes antes da cruz, Jesus foi obediente. Ele obedeceu a Deus a todo momento. E no momento de dor e angústia, quando a gente estuda essa passagem ali do Getsemane, quando a gente estuda um pouco mais a fundo dela, a gente vê o sofrimento e a dor de Jesus ali naquele momento, a angústia que ele estava. Ele chorava, se lamentava, e ele pediu a Deus em um momento: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? O cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele para pagar os nossos pecados. Mas ele não ficou só nisso. Ele diz: mas faça-se a tua vontade. E por que nós não conseguimos obedecer a Deus, se existe dentro de nós uma fé verdadeira, genuína, que veio da parte de Deus, que nos convenceu através do Espírito Santo dos nossos pecados, da justiça de Cristo e do juízo que há por vir? Por que nós todos os dias pecamos? Por que nós não conseguimos abandonar esse ego que habita em nós? Por que nós não conseguimos abandonar esse pecado carnal que essa comunidade, que essa cultura coloca dentro da nossa casa, através da televisão, da internet? Por que nós não conseguimos amar mais o próximo? Sendo que Jesus pediu isso, para nós amarmos mais o próximo como a nós mesmos. Se essa fé verdadeira, que deve produzir obediência em nós, não está produzindo obediência na minha vida e na sua vida, a nossa fé pode ser questionada. Porque se a nossa fé não produz frutos de obediência, pode ser que a nossa fé está alicerçada em qualquer outra coisa, menos em Jesus Cristo. Que nós possamos pedir a Deus essa convicção da nossa fé. Que nós possamos dia após dia refletir sobre a obediência que nós temos tido diante de Deus. Porque se nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e essa fé é verdadeira, por que nós não conseguimos obedecer? Feche seus olhos por um instante. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua Palavra, nós somos exortados, nós somos alimentados por Ti, porque nós entendemos que é o Senhor quem fala à Tua igreja, é o Senhor quem provê toda exortação, porque a Tua Palavra diz que o Senhor exorta a quem o Senhor ama. Nós somos falhos, Senhor, nós negligenciamos a Tua Palavra, nós vivemos um cristianismo raso e superficial diante daquilo que o Senhor exige de nós. E te pedimos essa noite, Senhor, como igreja do Teu Filho Jesus, como a igreja justificada pelo Teu sangue, converte o nosso coração. Muda, Senhor, a nossa mente, coloque em nós a atitude para buscar a obediência à Tua Palavra, coloque em nós, Senhor, o desejo de conhecer mais de Ti e de obedecer cada dia mais a Tua Palavra, não por obrigação, mas por alegria e em resposta às nossas orações. Em Cristo estou.